Então, a Catrina, ela é como se fosse um folclore ali do México, e a Santa Morte é outra, né? A Santa Morte, para eles, é considerado como uma entidade. Na verdade, é até uma falange, porque eles têm vários centros aonde a Santa Morte se apresenta. Então, é como se fosse, vamos supor, a falange do Exu Caveira, né? Tem vários Exus Caveiras. Então, pelo menos eu aprendi assim, que tem várias Santa Mortes em vários centros diferentes. Foi o que eles mesmos me explicaram. E a Catrina, ela é como se fosse uma fantasia para você entrar no cemitério no Dia dos Mortos, para você celebrar o Dia dos Mortos, que para eles é um dia de abertura de portal muito importante. Então, eles dizem que eles têm que entrar no cemitério vestidos como se eles também estivessem mortos. Porque aí é quando eles têm as conversas com os mortos, entendeu? Então, eles têm essa cultura de se fantasiar, né? Para que eles. Como se fosse assim, que os mortos estivessem à vontade na presença deles. Então, por isso que eles se pintam de esqueletos, essas coisas. E desses esqueletos ficou muito famosa a caveira Catrina. Então, ela já virou já uma egrégora, nesse caso. Mas o México, eles têm muitos folclores como esse. Que também tem, inclusive, Ai, eu esqueci o nome dela agora. Tem uma outra também que eles cultuam pra caramba. E, ultimamente, eles andam cultuando até a Frida Kahlo. Então, o México tem muito disso, né? Então, a Catrina, ela é como se fosse uma roupagem que eles utilizam para eles terem esse contato com os espíritos dentro do cemitério. Já a Santa Morte, para eles, é uma divindade tão antiga que muitos não conhecem nem a origem dela exatamente. É como falar de Lúcifer, por exemplo, que existem muitas lendas a respeito da criação de como ele nasceu. Então é a mesma coisa, só que o que me foi explicado, e eu posso dizer que para mim foi a melhor verdade, porque isso tinha presente no oráculo lá, no meu oráculo, que vem dentro do oráculo da Santa Morte tinha todos os deuses astecas, então ela vem daí. Então, as pessoas chamam ela popularmente de Santa Morte, mas nós não sabíamos como os astecas cultuavam. Então, por exemplo, lá no meu oráculo tinha todos os deuses astecas. E esse oráculo, ele é muito legal, porque ele foi inspirado em culturas antigas. Então, ele fala da sua vida espiritual, da sua vida material, né, e da sua vida mental, psicológica. E o livro dele é muito interessante. Eu vou ver se eu consigo o livro dele em PDF, e aí eu coloco aqui no grupo, porque ele não explica só sobre as cartas, ele explica sobre a cultura no geral. É bem legal esse livro. E todo mundo fala que é difícil trabalhar com essa entidade. Não é, sabe? Você tem uma energia um pouco mais densa, né? Eu trabalhei mediante o oráculo, nunca trabalhei de outras formas. E sim, já acendi vela, esse tipo de coisa, a respeito de rituais que a gente fazia lá, mas nunca trabalhei assim de fato dentro de um, vamos chamar de centro, né? Porque eles chamam lá de casa, dentro de uma casa, né? Com iniciados. Nunca trabalhei. Inclusive porque a iniciação deles é bem dolorosa. Teve até um repórter que se lascou porque ele foi fazer, como se diz, entrevista, né? Ele ia fazer entrevistas e ele acabou sendo iniciado em 2 religiões. Ele foi iniciado no voodoo lá da África, iniciaram ele no culto da Santa Morte também. Eu não sei se aquilo foi armado, provavelmente foi armado, porque você não vai se iniciar sem você querer, né? Só que tem os cortes, né? Eles fazem símbolos no teu corpo com uma navalha. É meio complicada a iniciação. Para quem sente muita dor ou tem
tem medo disso, é um pouco complicado, né? É um culto um pouco diferenciado. Então, quando você tem a iniciação, você é cortado em várias partes do corpo, né? Inclusive, em cima do ferimento, eles te fazem um banho na hora da iniciação. As casas, nesse caso, que são os centros, elas não têm uma aparência muito auspiciosa, coisa que você chega e você fala, ai, que lindo, não é bem assim, tá? E trabalham bastante com sacrifícios. Então, eu não me envolvi muito nisso, porque eu não sou muito chegada em ambiente com muita matança e todo esse tipo de coisa, né? Na minha vida, eu não acho necessário isso. Tem pessoas que acham necessário e eu respeito. Mas eu não, assim, não frequentaria e não me iniciaria, mas trabalhar com essa energia pode. Tem como. Né? Poder pode, inclusive, é uma energia muito boa porque ela te fala de passado, presente e futuro próximo, né? Não, no meu caso, eu não fui muito além, mas ela te ajuda muito nas questões de regressão. Ela significa mudança de ciclos, né? É a morte. Então, eles cultuam ela como se ela fosse realmente, vamos dizer assim, o anjo da morte, a morte em si. Só que para eles ela significa mudança de ciclo, ela significa renascimento para uma nova vida. Não é a morte em si, né? A morte significa também renascimento. Então é dessa forma como eles cultuam ela. E eles também têm muito respeito por ela, porque eles acreditam que no Dia dos Mortos é a Santa Morte que faz essa aproximação deles com os seus entes queridos. Mas a respeito de que a Santa Morte vem da família de Caim, eu nunca escutei, sinceramente. Se alguém tivesse algum material para me mostrar, seria legal eu ver por esse lado. Mas com os mexicanos que eu conversei lá no culto da Santa Morte, não se acreditava na Bíblia, em nada, seja relacionado com a Bíblia ou com os personagens da Bíblia. São, assim, realmente. Agora, eu conversei com pessoas que eram do culto da Santa Morte, mais da parte do ocultismo. Também existe o culto da Santa Morte voltada para o catolicismo. Até tem, viu? Porque já vi sobre isso. Inclusive, conversei com uma amiga que ela é equatoriana, só que ela tinha contato, né, com eles. Ela, na verdade, ela é da bruxaria, né? Ela foi iniciada lá na Espanha, da bruxaria cigana. E aí ela estava falando para mim que tem lugares no culto da Santa Morte que tem terços católicos. Eu não sei te dizer realmente, porque eu não participei dentro de uma casa, então eu não posso te dizer. E eles é muito complicado, porque cada um cultua de um jeito. Alguns acreditam, outros não, mas tem esse sincretismo, tem sim. Em algumas casas tem. Lá no Equador é meio difícil você encontrar com sincretismo, né? Geralmente lá quem é ocultista não acredita em nada da Bíblia e pronto. Então eu teria que ir no México para saber. Eu nunca fui para o México. Por causa do México tem muito católico, né? Então acho que por causa disso pode ser, né? Que seja assim. Então do jeito que eu aprendi, eu não sei. Porque eu aprendi com poucas pessoas, né? Eu não fui lá e realmente vivi a realidade para saber. Mas foi legal, sim, trabalhar com esse oráculo ligado a essa energia foi bem interessante. Te leva a lugares assim, sabe? Geralmente em regressão é muito boa. Eu já não tenho esse oráculo, porque quando eu estava voltando, eu tive que escolher. Eu tinha muita coisa na mala e esse oráculo era um dos que eu tinha muitos mesmo, então eu trouxe o que eu julguei assim mais importante para eu usar aqui,
já que aqui o pessoal não conhece muito sobre isso, mas eu vou comprar ele de novo, porque ele tem na Amazon, então não fica muito difícil de conseguir. Então foi por isso, assim, os que eu vi que eu podia conseguir aqui no Brasil, eu vendi lá antes de vir. Aí aqui eu pretendo comprar de novo para continuar estudando. Só que lá eu tive uma aproximação com esse culto pelo fato da gente comemorar o Dia dos Mortos vestidos de Catrina no cemitério, né? Então lá também se comemora o Dia dos Mortos, né? Eu acho que nos países latinos, assim, não que a gente não seja latino, né? Mas fora do Brasil é mais fácil de encontrar isso do que aqui no Brasil, porque é o que eu falo, é a bolha daqui, né? País muito grande, tem as próprias culturas e tá pouco se lascando com o resto. Mas lá no Equador se pratica parecido com o México. Acredito que no Peru também. É, não sei se na Venezuela, no Uruguai, na Colômbia, mas eu sei que no Equador sim. A gente, no Dia dos Mortos, faz aquela comida, leva para o cemitério, se acende velas, o pessoal às vezes leva até tabuleiro para poder entrar em contato com os mortos e tudo mais. É a festa de tudo aquilo que o povo fala que a gente não pode fazer. Então, é a cultura deles, né? É uma festa no cemitério fazendo tudo aquilo que dizem que a gente não pode fazer. Que é acender vela, se comunicar e fazer os caralho. Inclusive levam comida, levam violão, fazem música, o pessoal vai fantasiado, vai com a cara pintada de caveira. Eu nunca pintei